Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Everaldo Silva e nesse vídeo falaremos sobre a terceira igreja da Ásia Menor, a terceira liderança que recebeu a carta do apóstolo João, a igreja de Pérgamos. Se você não é inscrito nesse canal, aqui embaixo, vá se inscrevendo, vai ajudar muito o nosso crescimento. Dá aquele joinha, compartilhe esse trabalho para que mais vidas sejam assim alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor Jesus. A igreja de Pérgamos era uma comunidade cristã do primeiro século, que ficava localizada na Ásia Menor. A igreja de Pérgamos também ficou conhecida por estar entre as 7 igrejas citadas no livro do Apocalipse, que receberam cartas da parte do Senhor Jesus Cristo. Pérgamos, a cidade onde a igreja estava, era a capital da província da Ásia Menor no Império Romano. Isso significa que Pérgamos era uma das cidades importantes, com grandes edifícios, boa acessibilidade e com uma economia muito ativa. A cidade ainda contava com uma biblioteca bem equipada e templos dedicados a vários deuses do mundo grego-romano. Inclusive, ali havia um templo a César. Este era o cenário em que a igreja de Pérgamos estava inserida. Não há qualquer informação específica sobre como foi a fundação da igreja de Pérgamos. O que há de fato se sabe é que o apóstolo Paulo foi um missionário muito ativo naquela região. A Bíblia diz que durante a terceira viagem missionária de Paulo, o evangelho foi pregado em toda a Ásia. Então existe a possibilidade do próprio apóstolo Paulo ter iniciado a comunidade cristã em Pérgamo, ou talvez alguém que foi convertido durante sua viagem missionária. A carta à igreja de Pérgamo traz em seu início uma saudação e uma autodesignação de Cristo, que diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 2:12. Como nas outras cartas direcionadas às igrejas do Apocalipse, essa autodesignação de Cristo tem a ver com o conteúdo geral da carta, que em sua essência mostra que Cristo fará guerra contra algumas pessoas que estavam perturbando o verdadeiro evangelho naquela comunidade. Depois da autodesignação de Cristo, a carta à igreja de Pérgamos traz um elogio, em seguida de uma repreensão e uma promessa final aos vencedores. O conteúdo de toda essas sessões da carta à igreja de Pérgamos está em harmonia com o ambiente que cercava a igreja e com os seus acontecimentos internos. A igreja de Pérgamo é o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo foi elogiada por Cristo por sua fidelidade, mesmo diante a grande oposição e a perseguição. A carta diz que a igreja de Pérgamos ficava bem no local onde estava o trono de Satanás. Pérgamos tinha muitos templos pagãos. O monumento dedicado a Zeus era referência no mundo antigo. A Clépsio, o deus da cura, simbolizava pela figura da serpente. Também era altamente cultuado em Pérgamo, mas Pérgamo também era um centro de adoração ao imperador.
Naquela cidade, o imperador romano era louvado e recebia cultos em sua homenagem. Todos os habitantes da cidade eram convidados a proclamar César e Senhor. Tudo isso explica porque ali era o trono de Satanás. Evidentemente, esses ambientes causavam sérios problemas aos cristãos. Então, Pérgamos e a comunidade cristã, eles eram duramente perseguidos ao não aderirem às festividades religiosas da cidade. Os crentes também eram praticamente excluídos da vida social e econômica da cidade, pois a economia estava muito ligada à religião. Além disso, ao não reconhecer César como um deus, os cristãos se tornavam alvo de uma perigosa pressão que poderia lhe custar a liberdade e até a vida. A própria carta à igreja de Pérgamo cita um cristão chamado Antipas, que foi martirizado naquela cidade. Inclusive, há uma antiga tradição que diz que Antipas foi queimado até a morte dentro de um touro de metal. A repreensão à igreja de Pérgamos, depois de ter elogiado a igreja de Pérgamos por sua fidelidade num cenário de perseguição, o Senhor Jesus Cristo repreendeu a mesma igreja por causa de seus descuido com a doutrina e com a disciplina. Ali, a doutrina de Balaão estava encontrando simpatizante. Veja bem, nos dias do Antigo Testamento, Balaão foi alguém que arquitetou um plano para conduzir Israel à imoralidade e à desobediência contra Deus. Números 22, 25. Então parece que de forma semelhante, na igreja de Pérgamo, havia algumas pessoas que estavam participando das festas imorais das cidades, como se isso não fosse um problema para a vida prática cristã daquela época e daquela comunidade. Talvez essas pessoas pensavam que podia frequentar os festivais pagões, com seus cultos a ídolo, desde que se estivesse dentro de si a certeza que um ídolo significava nada. No final, essas pessoas propagavam doutrinas dos nicolaítas, que basicamente eram pessoas comprometidas com o mundo. Então o Senhor Jesus Cristo exortou a igreja de Pérgamos e se arrepende, e a disciplina e seus membros faltosos era o que o Senhor queria deles. Se arrependam-se. Caso contrário, o próprio Senhor Jesus Cristo pelejaria contra a cidade. O próprio Senhor Jesus Cristo, com a espada de sua boca, contra aqueles que pregavam costumes que não eram bíblicos, que não eram ensinamentos do Senhor. Então o Senhor pelejaria, por isso que ele usa o termo da espada. Esta palavra e esse estudo, ele é muito forte. Forte por quê? Porque mostra o próprio Senhor falando que vai pelejar, lutar contra aqueles que estão ensinando estudos que não são da parte do Senhor, não são palavras do nosso Mestre, não são ensinamentos corretos. Então é o próprio Senhor que ia pelejar contra eles. A carta à igreja de Pérgamos termina com uma maravilhosa promessa de Cristo. Promete dar ao vencedor do maná escondido, bem como uma pedrinha branca com um novo nome escrito sobre ela, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Deus seja louvado pela sua vida,